Olá, olá, queridos! Muito bom dia, com muita alegria para todos vocês. O Eterno Criador te alcance poderosamente, amém? Estou aqui com a poderosa, preciosa palavra do nosso Criador e chegamos aqui ao capítulo 8 do livro de Jó. Me parece que ele era mais cauteloso ao falar. Eu vejo assim que ao repreender Jó, parece que ele, tem uma certa sabedoria nas palavras, para exortar Jó também, para trazer aquela consciência a Jó da grandeza do Todo-Poderoso, ele tem um certo cuidado, Em contrapartida, no capítulo 8, nós encontramos então um outro amigo de Jó, chamado Bildade, da região de Sua, Um pouco mais firme na palavra, talvez mais rígido. Me parece, eu não estava lá, Mas ao momento que eu começo a estudar o capítulo 8, me parece que Bildade estava um pouco sem paciência. Ele acompanhou toda aquela lamúria, aquela lamentação. Ele acompanhou Elifaz se levantando a falar com Jó sobre tanto o que o Eterno tinha mostrado, quanto o que ele como amigo, queria falar com Jó. Então, Bildade, ele começa o capítulo 8, chamando a atenção de Jó. Uma vez que Jó, no capítulo 6 e 7, começa a se justificar, o que é ponderável, o que é aceito, no meio da justificativa, Jó pede de novo que o Eterno lhe tire a vida. O sofrimento da carne dele estava muito grande, então Bildade, ele, de forma, no meu entender, assim, mais firme, diz assim: ô Jó, até quando você vai falar desse jeito? Até quando você vai se reportar ao Criador desta forma? Já não basta? Elifaz já não falou contigo, o Eterno já não falou através de Elifaz. Por que você ainda está fazendo isso? E ele deixa claro a visão de uma pessoa que de fato está fora da história e que não sabe o preço que foi pago por aquele mover, Quantas vezes nós estamos há anos, dobrados ao Criador pela transformação de um familiar. E aí imagina que do nada você encontra um de seus amigos e ao invés daquele amigo te fortalecer no Senhor, ele se volta para você e fala assim: ó, fulano é perdido, fulano já não tem, condição de sair dessa. Então, esse exemplo que eu trouxe para você é para que você entenda a visão de Bildade. E agora eu vou te falar a outra visão que eu também entendi nesse capítulo 8. Por que Jó mais uma vez pede a morte para o Criador? Porque Jó, em particularidade, acredito eu, que ele se voltava para o Criador oferecendo sacrifícios, para que fosse perdoado se por acaso seus filhos falaram algo contra o Criador, Jó, ele tinha aquele hábito, aquele compromisso. Então Jó, ele pagava de antemão, antecipadamente, um preço de sacrifício. No entendimento de Jó, aquelas palavras de Bildade não estavam, se uma vez pesado na balança, não estavam pau a pau, com os sacrifícios que Jó fazia. Então, quando eu comecei a ler, o Eterno Criador, bendito seja Ele, o Espírito Santo, me deu essa compreensão de que tem esse ângulo de visão. Quer dizer, Bildade,
talvez de forma mais firme, falou para Jó: teus filhos morreram, pagaram o preço de quem pecou, eles pecaram. Com certeza eles pecaram. Pagaram um preço de morte, que é a última situação, com certeza pecaram. Na visão de Bildade, o que nós, pelo menos o que me veio ao entendimento, é que Bildade não sabia o valor, o compromisso daquele sacrifício que Jó fazia. Na visão de Jó, a balança estava pendendo para o lado errado. Jó não queria aceitar que aquele sacrifício tenha sido em vão, que ele oferecia ao Criador, e que sim, o Criador, através do sacrifício, se eles tivessem pecado, teria que ter perdoado eles, né? Então Jó não aceitava aquelas palavras. Bildade, ainda de forma firme, diz assim: olha, Jó, eu te conheço, cara, eu tô te vendo aqui, ó. Eu vi o Eterno te abençoar, eu vejo a grandeza do Eterno na tua vida, eu te conheço, tu és o meu amigo, eu converso contigo. Enquanto a ti, te levanta e ora e busca, que com certeza, se tu se voltar para o Criador, Ele vai te restituir, Ele vai te dar dias de riso, Ele vai te dar vitória, porque eu tô vendo quem tu és. E sim, eu vejo que tu não é participante de pecado, que tu não estava no meio dos teus filhos, que tu não tem que pagar o preço de morte, aleluia, que teus filhos pagaram. Então eu entendo que a visão de Bildade, chamando um pouco mais firmemente, né, a atenção de Jó nisso, era considerando os amigos juntos com Jó dia a dia, lado a lado. Então, se você tem um melhor amigo na presença do Criador e alguém vier te falar algo desta pessoa, você vai saber se realmente esta pessoa falou ou não. Porque você tem uma intimidade, você sabe quem é aquela pessoa aparentemente. Se você me vê orando, você vai dizer: não, a Mari tá em espírito de oração, isso aqui não é em vão, fulano pede pro Espírito Santo ajuda, né? Fulano pede uma ajuda dos céus. Então você vai considerar o que você vê, e foi o que Bildade fez. Quando o Espírito Santo me trouxe esse esclarecimento, eu falei assim: bom, de fato, Eterno, não havia erro nem em Bildade falar assim a Jó, e nem Jó, né, continuar na sua insistência. Me parece que Bildade se portou de forma agoniada, porque ele já tinha falado com Jó várias vezes, para que Jó não pedisse a morte, porque não era necessário, porque logo o Eterno levantaria e ajudaria ele. Só que aí Bildade, naquela forma mais rude, diz assim para Jó: Jó, faz o seguinte, vai observar as histórias dos antepassados. Vai observar as histórias dos nossos pais do passado, das experiências que eles passaram. Vai lá observar, vê se o Eterno abandonou, vê se o Eterno deixou de mão, largou, como um Zé Ninguém, um João sem braço. Jó, considera que o Todo-Poderoso vai te tirar disso, olhando o que o Eterno fez lá atrás, olhando o que o Eterno foi para eles lá atrás. Aleluia! Você tem ou não tem amigos desta forma? Nós temos, às vezes não é nem amigo, às vezes é só um conhecido, é só um colega. Então, ele quis trazer a Jó que os maus da terra vai ter seu pago, os maus da terra são de números multiplicados como a areia do mar, que não dá para contar. Bildade começa a trazer exemplos para Jó das ervas da terra, do campo. Como são os maus, né? Os maus são mais do que a flor. São mais do que uma grama, tem um pedaço verde aqui, o resto tá tudo queimado. Mal é mal, Jó. Mal vai existir em todas as gerações. E a cada geração só fica um pouco pior.
Mal é mal. Considera que o Todo-Poderoso, aleluia, vai te tirar dessa. Olha só o que ele diz no versículo 20 aqui. Esteja certo que o Eterno não abandona as pessoas honestas. Tá vendo aí? Na visão de Bildade, Jó era realmente muito honesto. E por que o Eterno agora o deixaria? Aquela praga, aqueles bichos estavam ali consumindo ele vivo. Mas Bildade não via que o Eterno estava o abandonando, não. Bildade percebeu que todos os dias que Jó acordava, suspirava, era o cuidado do Todo-Poderoso. E ele afirma neste versículo que o Eterno traria sim a ele dias de muito risos, que ele não se preocupasse. Tá vendo aí? Aleluia! Fica comigo! Fica comigo, que o Eterno vai nos ensinar muito mais. Eu quero te encorajar a continuar lendo a palavra do Eterno. Estuda, volta lá nos vídeos anteriores. Vai estudando, vai pegando o fio da meada. Eu sei que quando esse vídeo chegar aí pra você, o Eterno vai te esclarecer outras coisas também, né? Pra te trazer a compreensão da verdade, aleluia. Mas não desiste, insiste, persevera. É uma guerra, o inimigo vai se levantar e você tem que estar firme para pleitear na compreensão da história de Jó, amém? O Eterno te abençoe e até a próxima gravação.